Gabriel. Meu pequenininho. Olá, boa tarde. Se tem um assunto que interessa muita gente é a perda de peso. E hoje aqui no Gazeta Online a gente vai falar desse assunto com a nutricionista Brenda Reblin. Bom dia, Brenda. Boa tarde, né? Já passou de meio-dia. Obrigada pelo convite, Ayla. Brenda, que está aqui gravidíssima, de 8 meses, do Gabriel, vai falar com a gente um pouco sobre emagrecimento. E o Vinícius Figueiredo, que é educador físico. Boa tarde também, Vinícius. Boa tarde, Ayla. Tudo jóia? E você, internauta, participa com a gente, tira sua dúvida. Tá chegando o verão, dia 21 de dezembro começa. E o que a gente pode fazer para conseguir emagrecer? Não é fácil, né? Mas tem jeito, não é verdade? Tem jeito sim. Não é fácil não, mas também estar obeso também não é fácil não, é bem difícil, né? Então é uma questão de escolha. E qual é o primeiro passo, Brenda, para quem quer emagrecer? Então, o primeiro passo, eu acredito que seja vontade. Você tem que ter vontade de iniciar esse processo de emagrecimento. O segundo passo eu vejo mais como o planejamento, né? A gente tem que se organizar, porque a alimentação saudável, ela não cai assim do céu. A gente tem que ver aonde a gente compra, o que é legal da gente estar consumindo, como que a gente pode organizar a nossa casa para a gente ter esse consumo adequado. Então a gente tem que ter esse processo bem organizado e ficar muito ligado nas dicas. A gente tem na mídia muitas dicas positivas que a gente pode seguir. A gente tem muitos profissionais para quem acha que deve procurar um cuidado mais preciso, mais organizado, mais individualizado. Então esses são os passos que a gente tem que dar o pontapé para iniciar. E Vinícius, dá tempo de emagrecer agora, até dezembro? Sim, dá tempo. É óbvio que as pessoas que já vêm num processo de emagrecimento desde o início do ano, com uma reeducação alimentar, um programa regular de exercício físico, vai chegar bem mais magro no verão. Agora, o que eu costumo falar vale a pena começar agora, estando tão próximo do verão? Vale sempre a pena. Se você chegar nesse verão e sentir que a sua composição corporal não está próximo do ideal, continue que o próximo ano certamente será melhor. Essa é a minha opinião. Olha, a Nângela está falando que desde que ela perdeu o filho dela, ela não consegue mais emagrecer. Quando uma pessoa passa por um trauma, uma situação mais difícil, ela tem uma dificuldade maior de conseguir perder peso? Tem sim. O fator ansiedade, um próprio processo talvez desencadeado por uma depressão, com uso ou não de medicação, que às vezes o uso de medicação prejudica ainda mais esse processo de emagrecimento, mas é necessário em alguns casos, eles realmente dificultam muito esse processo, né? Uma perda, uma dor muito grande, o nosso corpo ele sofre reações que ele pode ter a nível de metabolismo mais dificuldade de emagrecer. Além disso, esses fatores geram uma descompensação alimentar. Muitas vezes até alguns distúrbios vêm por conta de algum processo bem complicado que uma pessoa viveu. Então é buscar força. Eu sei que deve ser muito difícil, mas é força de dentro mesmo, porque a gente tem que viver, a gente tem que ter saúde, a vida tem que continuar e a gente tem que viver bem. Então, buscar o que for possível para você sair desse processo, tanto de um processo patológico que está vivendo, como esse processo dessa reeducação alimentar, dessa busca que a gente vem falando, planejamento, organização, vontade. Isso é muito importante. E buscar ajuda, né, Brenda, para poder conseguir vencer esse luto. Já a Geisiane, ela tem uma situação diferente. Ela precisa muito, depois que ela ganhou o filho, já tem 11 meses, e nada de emagrecer, e ela está com 17 quilos além do peso. O que ela pode fazer, tanto de alimentação como de atividade física? Então, a parte da alimentação é como qualquer outra pessoa que busca o emagrecimento. Talvez durante a gestação ela teve um ganho de peso além do necessário. Isso acontece muitas vezes. Como o neném já está quase completando o ano, é hora de realmente buscar um processo de emagrecimento como qualquer outra pessoa, porque o início do pós-parto, aquele início é que a gente consegue emagrecer com mais facilidade. Depois o que ficou é o que realmente a gente tem que perder, né? Não é em decorrência propriamente da gestação.
Então eu desejo que você busque ferramentas, que você busque formas necessárias de realmente alimentos bons, funcionais, alimentos saudáveis, evitar fritura, evitar açúcar, evitar consumo excessivo de gordura, de carboidrato. Com certeza você vai conseguir e fazer o exercício. Exatamente, o exercício regular é importante, né? Eu vejo muitas mamães hoje em dia tendo a sua rotina totalmente alterada por conta do nascimento do bebê e toda a sua vida acaba ficando em prol dessa nova criança que está no lar e acaba abdicando e deixando de mão as suas prioridades, e isso sim pode levar a maus hábitos, e ela acaba não tendo mais horários para as refeições e acaba não tendo horário para se cuidar, né, que é a prática regular de exercício. E qual exercício que ela pode começar? O interessante é que ela continue fazendo aquele exercício que já vinha fazendo antes da gestação, mas caso ela nunca tenha feito, procurar a indicação de um profissional. O ideal é que ela procure identificar uma atividade que ela tenha alguma satisfação em fazer. Está mais do que comprovado que aquelas atividades em que a gente tem um mínimo de satisfação em realizar, a gente realiza com mais eficiência, com maior regularidade, e isso tudo vai trazer um resultado muito mais eficaz do que, de repente, seguir uma tendência ou indicação de um colega. Aquela atividade deu certo para o seu colega, não quer dizer que vai funcionar para você. Então, tem que ser curioso, tem que pesquisar, tem que experimentar, né? Aqui a gente vive numa cidade muito favorável ao exercício, então se você experimentar e se identificar com uma atividade, procure mantê-la de forma regular. A Dora está participando com a gente também, ela fala que o assunto é muito oportuno, que aliás deve estar sempre em pauta, ela está mandando um beijo para mim, outro beijo para você. As pessoas também estão cumprimentando a Brenda, cumprimentando o Vinícius. A Nângela, que você respondeu sobre o filho, está agradecendo também. E aqui, ó, a Rosemary fala assim: estou amamentando, posso fazer alguma dieta? Rosemary, você deve fazer uma dieta amamentando, porque a gente tem ideia de dieta, aquela coisa restritiva, mas dieta é uma alimentação regular para aquele determinado momento. Então, na amamentação é muito importante, você tem que comer muito saudável, porque tudo que você está comendo está passando para o seu bebê. Então, não podemos comer coisas que possam prejudicar o neném, a gente tem que evitar o consumo de cafeína, não podemos usar bebida alcoólica, por exemplo, a gente tem que ter uma alimentação riquíssima em frutas e verduras, porque aí eu vou ter a vitamina e mineral necessária para o desenvolvimento do bebê. Então você deve sim fazer uma dieta, não é o momento de fazer uma dieta restritiva, uma dieta de emagrecimento, mas uma dieta saudável para nutrir o seu filho. O Robertão César também, até já fiz matéria com ele, emagreceu muito, de forma reeducando, né, a alimentação dele. Ele está contando aqui que ele pesava 163, ele é de Nova Venécia, e agora ele pesa 90 quilos. No caso dele, a família inteira entrou no clima da reeducação alimentar e todo mundo emagreceu, ele, a esposa, o filho. E tem aqui também a Raquel, Brenda, perguntando se shakes ajudam a emagrecer e se tem algum que você indica. Ei, Raquel, eu não indico nenhum shake. Eu acredito no alimento de verdade, eu acredito naquele alimento quanto mais in natura possível. A gente tem que evitar alimentos industrializados e substitutos de refeições. A gente consegue muito bem uma harmonia num prato de comida com arroz, feijão, verduras, carne, né, uma proteína. A gente consegue isso, consumir isso e emagrecer de forma adequada. Então, assim, não é um alimento que realmente a gente costuma prescrever e costuma indicar. Porque se a gente tem na nossa casa o alimento de verdade, por que não consumir, né? Em vez de, na correria, pegar um shake, sair tomando, sentar na mesa com a família, preparar um alimento adequado para quem não tem tempo, mas vai num restaurante que você confie, que tem uma higiene adequada, que tem alimentos que são de origem de uma qualidade boa. Então, é muito melhor do que utilizar um substituto. Para falta de tempo também, no final de semana, se programar, deixar algumas coisas congeladas, né, Brenda? Exato. E Vinícius, a Vanusa pergunta assim, se a caminhada rápida perde mais peso. Aí acho que você pode entrar um pouquinho também no HIIT, né, para falar dessa nova modalidade. Eu não sei nem se é nova, mas que tem sido muito usada. Ela não é muito nova, se chama treinamento intervalado de alta intensidade.
Então, qual é o nome da internauta, perdão? Vanusa. Vanusa. A caminhada rápida, ela é realmente muito interessante, foi ótimo você tocar nesse assunto, porque eu vejo muitas pessoas caminhando no calçadão, num momento de descontração e lazer, e eu acho que isso deve existir, mas quando a gente está falando de emagrecimento, a gente busca intensidades maiores no exercício, e a caminhada rápida, intercalado com a caminhada moderada ou lenta, pode te dar um resultado muito mais eficaz. Estudos vêm comprovando cada vez mais a importância do treinamento intervalado num programa de emagrecimento. Só para se ter uma noção, estudiosos pegaram um grupo e aplicaram o HIIT, né, que é o famoso treinamento intervalado, de 15 minutos, e acompanharam esse grupo por 6 semanas. Compararam os benefícios, né, aumento de VO2, que é um marcador de condicionamento cardiovascular, melhora da pressão arterial. Compararam com outro grupo que fazia atividade moderada, de longa duração. Esses benefícios foram os mesmos em 6 semanas do grupo que treinou de forma moderada e de longa duração por 6 meses. Então, realmente, num programa de emagrecimento, esse tipo de estratégia é muito bem-vindo. E aí, Vinícius, a Elaine pergunta assim, qual o tempo mínimo para perder peso fazendo caminhada? Então, você diria que 15 minutos? Mas de que forma esses 15 minutos? Isso. É muito interessante essa pergunta, porque o ideal é que você consiga intercalar momentos de intensidade com recuperação. Isso, num treino curto, de 5 até 15 minutos, pode ser feito. Pessoas que têm mais dificuldade, alguma restrição, gestantes, idosos, pessoas com problemas poliarticulares, que não podem treinar com intensidade, aí sim, as caminhadas mais longas, o treino aeróbico um pouco mais longo, pode ser interessante. A Lucimari fala assim, eliminei 13 quilos e agora estacionei, mantendo a mesma alimentação e atividade física. Ela quer eliminar mais 4 quilos, tem alguma dica? Sim, para quem perde muito peso como ela, é comum esse estágio que ela está, que a gente chama de efeito platô, assim, ela não está conseguindo sair do lugar mais pelo fato de já ter emagrecido muito. Então, o ideal é mudar as estratégias, mesmo ela estando se alimentando bem, foi por isso que ela acabou emagrecendo junto com o exercício, de repente, se ela está fazendo uma caminhada, vir fazer um HIIT, para movimentar o corpo de forma diferente, para ele reagir. Ela está numa alimentação, se ela tem uma alimentação com X de energia, é tentar consumir um pouco menos, porque dessa forma o gasto dela vai ser maior e a ingestão menor, e provavelmente ela vai perder um pouquinho mais de peso. Quando chegar numa alimentação um pouquinho mais restrita, é bom de repente fazer o contrário, aumentar um pouco o valor energético para fazer o metabolismo funcionar direitinho. Então, essa questão é muito individual, mas essas estratégias, elas funcionam, né? Para quem já perdeu muito peso, é mudar alguma coisa para fazer o organismo funcionar diferente. No exercício, eu acho que é assim também. No exercício é a mesma coisa, né? Há uma adaptação fisiológica e para que você atinja um outro patamar, um outro gasto calórico adicional, você precisa de estratégias de exercícios mais intensos, de repente aumentar o volume de treino, aumentar a frequência com que você treina, tudo isso vai ser muito importante. Tem um assunto que as pessoas estão perguntando aqui, a Miriam está perguntando, a Mandy também, é sobre o jejum intermitente. Quais são os cuidados, para quem é indicado? Nesse caso mesmo, quando a pessoa já estacionou, é indicado? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse assunto. Pode fazer exercício com jejum intermitente? Quais são os cuidados? Então, essa pergunta da Miriam foi muito bacana, porque é uma coisa que está sendo muito falada, né? A gente diz até que às vezes está meio num modismo, né, em relação ao que realmente é saudável em relação a esse jejum intermitente. O jejum intermitente são estudos realizados onde a pessoa fica em jejum 8, 12, 18 ou 24 horas. Esse jejum de 8 e 12 a gente quase já faz, porque a gente faz ele dormindo, né? A gente às vezes consome uma refeição 9 horas da noite e vai até 7, 8 horas da manhã. Então a gente já tem um período de jejum, que é o jejum natural, o jejum normal, que é necessário porque a gente está descansando, porque o sono também é necessário para o emagrecimento. E aí a gente tem os outros tipos de jejum, que vai de 18 a 24 horas.
Para a gente poder aplicar numa pessoa esse jejum, tem que ter orientação de um profissional de saúde. A gente não pode, eu vou fazer jejum, vou ficar um dia inteiro sem comer. Você pode ter tontura, dor de cabeça, você pode desmaiar, sua produtividade vai reduzir, sua irritabilidade vai aumentar. Então, assim, tem muitas coisas negativas para a gente, de forma aleatória, em casa, iniciar um jejum desse. Com o acompanhamento de um profissional, a gente conhece estudos que eu aplico em algumas pessoas específicas no consultório, que a gente consegue um benefício em relação a esse jejum, que é o jejum de 18 horas, que a gente faria a última refeição às 18 horas, mais ou menos 18 horas às 19 na noite, e a gente ficaria sem consumir nada, podendo utilizar chazinhos calmantes, né, até mesmo porque ajuda um pouquinho a tapear aí o apetite, se sentir fome até dormir. E quando acordar, também não consumir nada até a hora do almoço, podendo lançar mão de água com limão, por exemplo, chás termogênicos, café, isso pode ser até consumido. Só que não é todo mundo que pode fazer um jejum desse, essa pessoa tem que ser estudada, então o alerta vai aí, não simplesmente inicie um jejum. A gente tem muito mais pontos negativos para quem não tem acompanhamento do que pontos positivos para o emagrecimento e para o bem-estar também. Para fazer atividade física com esse jejum tem alguma restrição? Normalmente sim. Eu já escutei alguns alunos de academia que vieram melhorando e adaptando o seu corpo à resistência ao jejum e acabam conseguindo também treinar, mas não é o indicado. O mais indicado é sempre que a gente faça uma refeição pré-treino para qualquer tipo de exercício, né? O Altair está cheio de dúvidas aqui na nossa entrevista e ele pergunta: quem trabalha muito sentado, não tem tempo para realizar atividades físicas, quais são as dicas para ele? Ele fala assim, se é mais importante ter uma nutricionista ou ter um educador físico, professor de educação física. Os dois, né? Mas o que ele quer saber aqui? E em relação à composição corporal, porque isso interfere no peso, né? A quantidade de gordura, de massa magra, então respondam as dúvidas dele aí. Muito bem, já vou antecipar, Brenda, que a gente tem que usar tanto a boa alimentação como o exercício regular de formas conjugadas. Mas se for optar por uma só, tratando-se de emagrecimento, que seja a reeducação alimentar. Eu aposto muito no exercício, eu sou fã do exercício e ele tem uma lista enorme de benefícios para a saúde que os internautas já têm acesso. Mas quando se trata de emagrecimento, gasto calórico, ele, em termos calóricos, ele sempre vai perder, o exercício sempre vai perder para o alimento, de forma que, se a pessoa não tiver uma atitude e disciplina para realmente reeducar seus hábitos e começar a se alimentar melhor, apostar todas as fichas no exercício, ele pode se frustrar. Ele falou sobre composição corporal, uma pergunta bem interessante. As pessoas com mais massa muscular, com uma massa muscular proeminente, elas gastam mais calorias em repouso do que uma pessoa que não tenha tanta massa muscular. Por isso a importância de também estar conjugando exercícios aeróbios com exercícios de resistência muscular, como a musculação. O CrossFit está muito em alta também. Eu acho que é importante estar combinando os tipos de exercícios para que o seu gasto calórico pós-exercício, pós-treino, seja importante nessa fase de emagrecimento. Tem uma dúvida aqui que várias pessoas estão tendo, que é em relação ao carboidrato. Porque tem muita dieta low carb para diminuir o carboidrato, outras dietas cortam totalmente o carboidrato. Queria que vocês falassem um pouquinho disso para quem malha e também para quem não malha. Então, é muito bom esse assunto, porque realmente está todo mundo com muita dúvida. E a dieta low carb, quando a gente vai estudar algum artigo que fala disso, a gente vê que é uma dieta com carboidrato reduzido. E para emagrecimento, a gente necessita de uma dieta com carboidrato reduzido, né? A gente está falando em emagrecimento de uma pessoa com atividades normais, não estamos falando de atleta, porque mesmo um atleta que precisa emagrecer, ele precisa de um aporte de energia vindo do carboidrato muito grande. Mas, uma regra geral, toda dieta que a gente prescreve e incentiva de emagrecimento, esse carboidrato tem que estar reduzido. Mas é reduzido, não é retirado. O carboidrato é um alimento necessário para as nossas atividades do dia a dia, para você levantar e trabalhar
você precisa de uma energia que o carboidrato vai te dar uma condição melhor de você lidar bem com as situações do dia a dia. Então não é retirar esse carboidrato, é substituir, né, de forma reduzida, mas por carboidratos melhores, mais saudáveis, alimentos integrais, carboidratos vindo de vegetais, vindo de tubérculos, vindo de frutas, né? Evitar realmente um consumo excessivo de pão, macarrão, massas, porque esses daí, eles não é que a gente não pode comer, né? Mas num período de uma dieta, é muito melhor você lançar a mão de uma batata doce, de um aipim, de um alimento mais natural e mais rico em vitaminas e minerais, do que comer um prato de macarrão com farinha branca, que vai acabar fazendo você podendo ter uma transformação imediata desse carboidrato em gordurinha e armazenar. E aonde vai o carboidrato armazenado? É mais para o tecido adiposo abdominal, né? Que é que todo mundo reclama, tem que tirar a barriguinha, então a gente tem que evitar esse excesso de consumo. Brenda, tem gente perguntando também sobre o kefir. O que é o kefir? Se ele ajuda a emagrecer? Quais são os benefícios? Olha, o kefir, eu sou apaixonada por kefir, sou apaixonada por probióticos. Eu também, é bom. Laila faz uso e ela vê, né, na pele os benefícios, porque realmente é um probiótico que tem muitas cepas, muitas colônias ali de bactérias positivas que fazem muito bem para o nosso organismo. A gente tem estudos com kefir até de melhoria na prevenção de doença cardiovascular, para a gente ver até onde ele vai, mas ele melhora o nosso intestino, ele melhora o nosso humor, ele pode nos dar mais energia, porque como ele age no centro do nosso intestino, que é onde está a nossa imunidade, é onde a gente tem que ter uma microbiota saudável para viver bem, ele tem assim, inúmeros benefícios e principalmente a nível para as mulheres que sofrem muito com isso, de constipação intestinal. Ele auxilia bastante. Se você aliar o kefir com um consumo adequado de um volume excelente de água e um consumo bom de fibra, a gente tem um funcionamento intestinal maravilhoso. Então ele é super indicado, é um alimento que a gente não consegue comprar. Esse alimento aqui no Brasil não é comercializado, mas ele é doado. Então se você conhece uma associação ou alguém que tenha, procure, vamos fazer em casa. Nós mesmos cuidamos deles todos os dias e ele vai aumentando para você dar esse bem para alguém. Você pode distribuir para as pessoas. Dá um trabalhinho todo dia, mas dá para cuidar dele, né? Na vasilhinha de vidro, trocando leite todos os dias. Ele tem um sabor parecido com um iogurte desnatado, né, Brenda? Isso. Ele é um pouquinho azedo até, tem gente que não adapta tanto ao paladar. Natural, né? Um iogurte natural. Isso, mas você pode colocar uma geleia de fruta natural, você mesmo fazendo, aí você pode misturar e ele ficar com uma cara de um iogurte mais gostosinho, dá pra gente tomar. E não precisa tomar muito, né, todo dia? Não precisa tomar. Se você tá com ele certinho, criando ele bonitinho, concentrado, uns 100 ml por dia já são suficientes. É legal a gente tomar em jejum para já, né, ter um trânsito livre aí para o kefir agir no seu corpo. Então é muito interessante mesmo. Tem muitas perguntas aqui dos internautas, a gente vai tentando responder. Tem uma pessoa aqui falando que toma 1 litro de chá mate gelado com adoçante por dia. Ela quer saber se isso faz mal à saúde. Então, o chá mate, ele teoricamente, né, em regra geral, não faz mal. É até bem interessante ela tomar ao longo do dia, evitar tomar à noite, porque o chá mate ele tem cafeína, então ele pode prejudicar um pouquinho o sono. A gente tem estudos de que o chá mate da ervinha mesmo, não industrializado, ele pode contribuir para o emagrecimento pelas propriedades que ele tem, principalmente as propriedades termogênicas. A gente tem que ter um certo cuidado para quem tem qualquer problema gastrointestinal, principalmente gástrico, alguma irritação, gastrite, isso acaba prejudicando muito para quem toma chás desse tipo. O adoçante, ele pode ser utilizado, né, para a pessoa tentar acostumar a tomar um chá, um café, mas o ideal é retirar também. O quanto mais a gente tiver aquele alimento sem adição de química ou açúcar, né, a gente vai ter um alimento com umas propriedades mais interessantes para o nosso corpo. Então é uma dica legal, tomar chá, eu sou fã. A gente só tem que realmente ter cuidado para quem tem contraindicações. Por exemplo, também, no caso dela, se ela não tem uma pressão que pode com facilidade descontrolar, porque
tomando 1 litro de chá mate, dependendo se ele estiver concentrado por dia, a gente pode até prejudicar a pressão arterial para quem está com ela desequilibrada. Então tem alguns cuidados, mas é uma dica bacana para emagrecimento. Chá de hibisco, Brenda. O chá de hibisco, ele é considerado mais diurético, né? O chá de hibisco, ele tem propriedades, inclusive a gente está falando de pressão arterial, a gente tem estudos onde o chá de hibisco pode melhorar a pressão arterial. Então, ele é bem indicado para hipertensos, de maneira adequada, em quantidades adequadas. Mas a ação, o mecanismo de ação dele no nosso organismo é mais de aliviar o líquido do corpo. Então, para as pessoas que têm constante edemas, principalmente mulheres em período pré-menstrual, é bastante interessante. Tentar fazer da folhinha mesmo, né, no método de infusão, não é decocção, porque a infusão são as folhinhas que devem ser usadas, ou seja, você ferve a água, né, coloca uma quantidade, por exemplo, uma colher de sobremesa rasa, a gente consegue fazer uma caneca grande. E aí você coloca aquela água fervendo, tampa, espera uns 10 minutinhos para soltar bem as propriedades, não coloca fervendo, porque senão até tem mais coisas que são não tão absorvíveis do que o que a gente quer dele, que é melhorar, né? Então, dessa forma, o hibisco é muito interessante. Os internautas estão participando aqui do estado, fora do estado, tem gente Nanuque também participando aqui com a gente. Legal. Estão elogiando vocês, cumprimentando. Legal. E a gente vai indo para o fim da nossa conversa, mas de forma resumida, eu queria que você falasse, Vinícius, para quem não faz atividade física, quer sair do sedentarismo, tem esse ânimo a mais que é o verão, né? Vai começar o horário de verão, os dias são mais longos. O que as pessoas podem fazer, assim, de forma prática? Umas 3, 4 dicas aí. Legal, eu acho que primeiro é a disciplina, né? Saber que você realmente precisa do exercício, principalmente falando no aspecto de emagrecimento, é um dos fatores dos mais importantes para a conquista deste emagrecimento. As pessoas hoje têm muita dificuldade com relação ao tempo. Vinícius, eu preciso me exercitar, mas eu não tenho tempo. E recomendações que eu dou realmente para quem pretende treinar cedo, não espere a vontade chegar, o ânimo chegar, porque de uma forma geral o ser humano é da natureza humana, né? A gente tem um pouco de preguiça para sair da inércia. Então o despertador tocou de manhã cedo, você se programou para treinar, desliga o despertador, pula da cama sem pensar, coloca a sua roupa e vai para a sua caminhada matinal. Não pensa 2 vezes, porque muitas vezes você pode estar se boicotando, né? Essa é uma dica que eu costumo dar. Outra coisa, as pessoas também têm o costume de se programar para fazer atividade ao fim do dia e pensam, vou dar uma passadinha em casa só para trocar de roupa. Isso pode ser um fator que dificulte a sua atividade, porque a casa tem muitos atrativos, né? Para quem tem criança pequena sabe o que eu estou falando, então nem sempre é fácil você se desvencilhar dessas atividades cotidianas. Então, sai do trabalho, vai direto para a sua atividade. Certamente você vai estar garantindo uma assiduidade maior, uma frequência mais regular. Então, eu acredito que o exercício ele deva ser prazeroso. E se você não encontrou ainda, experimente, seja curioso, né? Experimente as possibilidades que você vai estar encontrando de exercício, podem te dar um empurrão para uma atividade mais vigorosa, que muitas vezes são as mais interessantes para o emagrecimento, mas se você não gosta daquilo, não adianta forçar a barra, insistir num exercício que você detesta. Experimenta um outro exercício, provavelmente vai achar algum que esteja de acordo com o seu perfil, e aí os benefícios começam a acontecer. Obrigada, Vinícius. Brenda, 3 dicas assim que ajudam a gente definitivamente a perder peso. Então, eu acho que a primeira palavra aí é perseverança, porque não é fácil, emagrecimento não é fácil, fazer dieta realmente não é fácil. Uma coisa que eu costumo dizer é que tudo valioso na nossa vida não é instantâneo. Então, não queira emagrecer 10 quilos amanhã. Uma mulher de 40 anos com 90 quilos demorou 40 anos para ter 90 quilos. Não são 4 dias, nem 4 meses que ela vai chegar aos 60. Então, é ter calma, ter paciência, lançar a mão de disciplina, de planejamento, se organizar para conseguir fazer as suas refeições, preparar o seu alimento. Eu só tenho tempo no final de semana, no final de semana eu quero descansar. Descansa uma parte, a outra parte, descansa se divertindo na cozinha, fazendo pratos legais, saudáveis, para você congelar para comer durante a semana. Então tem que se planejar.
E lançar a mão de alguns alimentos, lembro até da pergunta de um internauta que ele falou que ele fica o dia inteiro sentado, ele não tem tempo. Realmente tem muitas pessoas que passam por essa situação. Vamos lançar a mão de alimentos termogênicos. A gente falou aqui dos chás, né? O hibisco, que auxilia um pouquinho, o mate, um chá verde, cafeína, o cafezinho que é tão gostoso numa medida adequada, ele pode auxiliar até nesse processo de emagrecimento pela cafeína. Pimenta é um ótimo alimento, vamos consumir. Para quem não tem problema também gastrointestinal, a gente está falando sempre numa regra geral, cada indivíduo é único, então tem gente que tem alguns problemas com alguns determinados alimentos, mas a pimenta, se você tolera, se você não tem nenhum problema, vamos colocar no almoço, vamos colocar no jantar, porque pode auxiliar também. Gengibre é um alimento excelente, tanto com propriedades antioxidantes, né, que ajudam a gente no rejuvenescimento, combater e auxiliar em algumas patologias, ainda pode contribuir no emagrecimento. Então, na natureza, a gente tem que lançar a mão do que é bom, do que é saudável, para inserir no dia a dia, para a gente conseguir esse processo de emagrecimento. Brenda, muito obrigada pelas dicas, obrigada, Vinícius também. Vocês ainda estão com muitas dúvidas, tem gente perguntando sobre adoçante, sobre açúcar. A gente marca uma outra conversa para falar sobre esses temas. Agora a gente tem que encerrar. Um bom dia, uma boa tarde, né, para vocês. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.